Aleluia! A paz e a graça do Senhor e Salvador Jesus Cristo. Eu quero agradecer a Deus por esta rica oportunidade. Mais uma vez eu estou aqui, família, nesse domingo abençoado. E eu vim trazer uma palavra abençoada para todos vocês ouvintes, em nome de Jesus. A palavra fica em 2 Reis, capítulo 5. Vai falar de um homem que chama Naamã. Este homem ele estava leproso e era valoroso aos olhos de Deus. Olha que Naamã, ele era um homem poderoso, aleluia. Ele era um homem poderoso, comandante, e ele dominava um exército, aleluia. E disse que Naamã é leproso, mas o Senhor olhando para Naamã, aleluia, disse que Naamã era valoroso aos olhos de Deus. E olha que Naamã ainda está leproso, mas a palavra afirma dizendo que Deus olha do céu e vê que Naamã é um homem valoroso. Quantas pessoas estão fora de Deus? Quantas pessoas ainda não encontrou o Senhor? Mas essas pessoas são valorosas aos olhos de Deus. Deus tem um projeto, Deus tem um propósito nessa vida. Ainda que esteja leproso, essa lepra significa pecado. A pessoa afastada de Deus. A pessoa, aleluia, afastado de Deus. E nesta época, a lepra, era impossível ter cura. Era impossível a lepra ter cura. Todos que pegavam a lepra, ia à morte. Ninguém escapava. E diz que Naamã, ele é um homem poderoso, um comandante. Aleluia. Ele é um comandante da Síria. Aleluia. E diz que esse homem é poderoso. Mas ele tinha um orgulho tão grande. Ele dominava um exército. E disse que a palavra de Deus afirma que o exército de Naamã, ele vai apanhar uma serva, uma menina, encontrar uma menina israelita. Essa menina, ela foi a ponte da cura de Naamã. Por que ela foi a ponte? Deus permitiu essa menina ser apanhada pelos exércitos de Naamã e ela foi levada à casa de Naamã. E ela ficou a serviço da esposa de Naamã. Olha como Deus trabalha para chegar à cura de Naamã. Essa menina, ela vai indicar, ela vendo toda a situação, ela vendo todo o problema de Naamã, aquela doença, aquela lepra, e esta menina, ela vai opinar algo. Ela vai chamar a esposa de Naamã e dizer: minha senhora, eu conheço um profeta em Samaria, aleluias, e que se seu esposo chegar lá, eu conheço aquele homem, botar as mãos e dar uma ordem, ele é curado, aleluia. E disse que assim essa mulher passa para Naamã. Naamã ainda mesmo assim com seu orgulho ainda duvidou, mas Naamã tomou posse depois e ele foi. E quando Naamã foi direto ao rei. Só que não era o rei, ele tinha que ir ao profeta. Quando ele vai ao rei, o rei disse: o que tem a ver eu contigo? Eu não posso te curar, porque Naamã, ele foi, aleluia, a um rei que ele achava que aquele homem é que era o poderoso, porque ele achava que aquele homem que era da mesma linhagem dele é que tinha o poder. Só que Naamã estava enganado. Disse que ele vai e indica o profeta. Aí o Eliseu diz, aleluia, manda que ele venha para que ele enxergue que em Israel há profeta. E disse que Naamã ele vai a Eliseu. E quando chega em Eliseu, Eliseu só dá uma ordem. Chama o seu servo Jasmim e dá uma ordem. E manda dizer que é para ele mergulhar no Rio Jordão 7 vezes. E Naamã, ele se comparou e ele ali ficou indignado. Porque era um rio sujo, era um rio imundo. E ele com seu orgulho, aleluia, era tão grande que ele ainda não quis obedecer, aleluia, a ordem do profeta. E não sabendo ele que quando ele obedecesse algo ia acontecer. Mas os soldados chamam Naamã e dizem: mestre, não é bom. Mas antes de obedecer, aleluia, glória a Deus. Imagine, aquele soldado incentiva o seu chefe. E Naamã vai e assim Naamã mergulha. Mergulhou a primeira, nada. Mergulhou a segunda, nada, a lepra está lá. Mergulhou a terceira,
nada, a lepra está lá. Mergulhou a quarta, nada, a lepra está lá. Mergulhou a quinta, nada, a lepra está lá. Mergulhou a sexta, nada, a lepra está lá. Imagine como Naamã já estava furioso. Mas quando Naamã mergulha a sete, por que a sete? Porque foi profetizado pela boca do profeta, pelo próprio Espírito Santo, que era 7 vezes. O que Deus fala, está falado, irmão. O que Deus determina, está determinado. Eu quero dizer que quando Naamã acaba de, aleluia, a 7ª vez que levanta, diz que a pele de Naamã, aleluia, ficou como a pele de uma criança, aleluia. Glória ao nome de Jesus. Isso aqui é para quem tem fé. Diz que mesmo Naamã com seu orgulho, mas o orgulho de Naamã foi quebrado. Tem pessoas que ainda não é curado por falta, aleluia, de liberar o perdão. Tem pessoas que ainda não é curado, sabe por quê, meu irmão? Por causa do orgulho. Arranca o orgulho da tua vida, arranca, porque essa história está dizendo isso. Este homem Naamã foi curado, como ficou com a pele de criança, porque obedeceu a voz do profeta. Nesta manhã eu quero te dizer, aleluia, obedece a voz da palavra de Deus. Quando falar com você, não critique, obedeça, tome posse, porque ela é a solução da tua casa, da tua família. É essa palavra que eu deixo em nome de Jesus, esse domingo abençoado para todos os familiares, em nome de Jesus Cristo. Aleluia.